Sayara, a gente, quem é um pouco mais antigo, assim, não vou falar muito sobre isso, né? Mas quem nasceu um pouquinho antes, lembra que a porcelana fazia muito sucesso, depois ela sumiu, né? Quem gosta sempre gostou. E de uns tempos pra cá, a porcelana voltou à cena dos anos anteriores, da decoração, principalmente depois da pandemia, né? Que todo mundo foi procurar o que fazer, arrumar mesa, né? E aí a porcelana passou a ser relevante novamente, mas com uma outra, eu diria que com uma outra proposta, que é ser o suporte para os artistas, né? É um suporte também, além do fim das telas e outros suportes, a porcelana passou também a ser esse suporte. E eu comecei a prestar muita atenção nisso e pensei em fazer uma exposição, como vocês devem ter visto, quem não olhou ainda, por favor, com atenção, porque eu pensei em trazer 4 artistas com linguagens muito diferentes, né? Então, assim, a proposta de trabalho é absolutamente diferente, né? E é sobre isso que a gente vai falar. E para não ser injusta, eu vou chamar as meninas, não porque não tenham meninos fazendo porcelana, mas a gente sabe que prevalece sempre, né? Tem prevalecido a preferência das mulheres por esse tipo de arte, enfim, com a porcelana. E a gente também pensou em falar de artistas paulistas, né? Porque nós estamos em São Paulo, afinal, é a Semana de São Paulo, e por coincidência são meninas. Eu vou então chamar, para contar um pouco a história, por ordem alfabética, né? Para não ser injusta. Então, quem pode passar? Ah, ótimo. Vou passar então. A primeira é a Bia, né, Bia? Uma das não tem ninguém com acne, né? Não tem. Olha, o que eu fiz, até para deixar como convite, foi colocar um recorte do Instagram de vocês, né? Um pouco dos trabalhos. Todo mundo vai depois olhar um pouco mais. E aí a pergunta que não quer calar, eu gostaria que cada uma de vocês falasse por que a porcelana? Por quê? Primeiro, obrigada, Silvia, por você ter me chamado aqui para falar com o pessoal. Eu sou designer de móveis, né? Então eu não sou só designer de porcelana. E essa ideia de querer ir para esse universo da porcelana é que eu adoro uma mesa posta. Eu sou casada com uma pessoa que tem restaurante, a família trabalha com isso há muitos anos. E ele sempre viu essa coisa de receber pessoas em casa como uma forma de demonstrar afeto. Então a gente sempre fez jantares, sempre gostou disso e eu sempre consumi porcelana. Então essas marcas bacanas eu sempre tive em casa, sempre gostei. E aí veio essa ideia de trazer também algumas ideias que eu tinha para a mesa posta, porque eu sentia, pelo menos dos amigos, que a gente ia nas casas para jantar. E a minha casa era a única que tinha, de fato, uma preocupação em colocar uma mesa posta legal, da gente cozinhar. E os outros amigos, a gente ia ou pedir um japonês, ou pedir uma pizza. E era uma coisa meio informal e cada um comia num canto. Então, a ideia de trabalhar com porcelana é exatamente trazer esse resgate que a gente vem perdendo hoje com os hábitos modernos de não sentar à mesa, de compartilhar, de fazer uma mesa posta legal. Então, eu acho que eu sou a mais nova aqui desse universo de porcelana entre elas, né? Enfim. Mas realmente não sei. Eu acho que o estúdio de vocês, Helena, tem quanto? Desde 2015. E você, Bia? Mais recente, né? A minha primeira peça de porcelana foi em 2021. Eu comecei com ditados populares, que eu transformei ditados populares em peças de porcelana. Então era o peixe morre pela boca, e daí surgiram outras coleções. Então foi 2021 a primeira. E a Silvia, vai chegar a sua vez, fica quieta, tá? Porque você é depois. Vou falar que tá começando agora a lançando os produtos. Mas, Bia, eu queria que você falasse um pouco dessa coleção que está aqui, porque talvez as pessoas não tenham entendido qual é a proposta aqui, né? Do folclore. Fala pra gente. Meu processo criativo vem muito fora do meu ambiente de trabalho. Então eu estou num bate-papo com alguém fala alguma coisa, me dá uma ideia, eu estou viajando, me dá uma ideia. Quando eu não estou trabalhando, eu tenho ideias. E aí um dia eu estava conversando com uma pessoa que ela disse assim, não adianta chorar por um leite derramado. E eu fiquei imaginando um leite derramado. Aí eu pensei, peraí, deixa eu ver o que mais dá jogo. E comecei a estudar os ditados. E comecei a achar muito interessante os ditados e fiz assim, vou fazer uma linha de mesa posta que vai ter essa brincadeira, essa coisa meio lúdica de literalmente materializar aquilo que a gente fala.
E aí, quando eu comecei a estudar os ditados populares, eu comecei a estudar muito sobre a cultura popular. Caí no folclore, que o folclore, ele abrange assim, tudo que for cultura popular. Então tem desde a comida, das danças, e cheguei nos personagens, né, nas lendas. E o que eu sabia das lendas era muito o que meu pai contava quando eu ia dormir. E eu vejo que até hoje as pessoas têm essa coisa das lendas muito um universo infantil. Então não tinha essa coisa de valorizar uma lenda. Geralmente você tem no colégio, faz aqueles trabalhos de colégio sobre as lendas populares, mas não tinha algo, um estudo mesmo, algo bacana sobre elas. Tanto é que quando você vai buscar as imagens são muito infantis. E aí eu fui estudar as lendas. E eu percebi que quando a gente fala dessas lendas, a gente fala muito sobre nós, sobre os nossos costumes, sobre as nossas matrizes africanas, portuguesas, indígenas. E comecei a achar muito interessante. Eu falei, vou fazer alguma coisa com isso. E aí começou com os desenhos. Dos desenhos eu apliquei o que você mesmo disse, é um suporte. E a gente aplicou para os pratos. E aí eu escolhi 7, porque tem várias lendas. Eu escolhi 7 personagens, 7 lendas. E tentei traduzir ou materializar, criar uma imagem do que seriam essas lendas para os pratos. Então, lá na frente vocês vão ver que é o folclore brasileiro. Tem 7 personagens, então tem a Cuca, a Mula, a Yara, o Boto, o Saci, o Lobisomem. Não, a Curupira, eu achei melhor não mexer com ela, fiquei com medo. Então eu me confundi. Tem o Boitatá, Boitatá. Então é isso. Olhem depois com calma, porque os desenhos são bonitos, estilizados, tem uma linguagem, né? É lindo. Bom, mas aí cada um que tire as suas conclusões, por isso a exposição está aqui, para vocês curtirem, né? Qual a formação original? Eu sou formada, a minha primeira formação é publicidade. Eu trabalhei 11 anos com publicidade. Eu sempre gostei de desenhar. Desde pequena eu frequentava ateliê, fazia aula de escultura, de desenho, ilustração. Eu era uma criança que minha mãe sempre me colocava nesses cursos. Então, por exemplo, eu estava no colégio, mas à tarde eu fazia aula de desenho. Então eu sempre gostei. Fiz publicidade. Eu estava já cansada da publicidade, porque fiquei naquela crise existencial de falar, gente, é isso mesmo, é para isso que eu sirvo. E aí fiquei nessa crise, e aí fui estudar de novo desenho. Nessa que eu fui estudar desenho, eu fui estudar arte. Aí quando eu fui estudar arte, eu vi um curso no IED, que até a Silvia foi minha professora, um curso de design de mobília. E aí eu me formei em design de mobília e depois design de interiores. Aí eu adoro falar que ela foi minha aluna. É chique, porque ela é chique, entendeu? É uma delícia. Mas legal. E aí, a gente segue. Bom, então entrem no Instagram, vejam tudo. A gente deixou só aqui como, né, mesmo uma provocação, porque não dava para... Porque são tantas imagens lindas que a gente ia ter muita tela, né? E a gente está com o produto aqui, né, exposto. Bom, enfim, outro trabalho que eu achei bem bacana, de tudo que eu tenho visto ultimamente, como eu disse, eu pesquiso bastante, é o das meninas do Risco Atelier, que é a Helena, que é designer gráfico, né? E a irmã, que se juntou aí recentemente. Conta essa história pra gente, mas principalmente conta pra gente por que você escolheu a porcelana. Eu acho que tem muito a ver também com o que a Bia falou, da questão afetiva. Assim, em casa, a gente sempre recebeu, tinha a fase assim, vamos escolher a louça que a gente vai usar no Natal, vamos escolher a louça de uma data especial. Então, eu acho que isso vem muito da minha casa mesmo. Mas eu também, a nossa questão também do estúdio é o trabalho manual. Então, a gente faz tudo manualmente também. Também é uma questão da minha formação. Então, eu sou arquiteta, também designer gráfico, e eu estava numa fase, assim, quando eu comecei o estúdio, que eu estava buscando, assim, um trabalho mais autoral, e por que não manual, que era o que eu sempre tive, né? E aí eu iniciei o estúdio, eu conheci a porcelana, fui testando, eu comecei testando com caneta, que é uma coisa super, enfim, artesanal mesmo, né? Aí eu testei, eu comecei a me interessar, eu vi possibilidades da porcelana, porque a porcelana, além da mesa posta, ela pode estar
no banheiro, pode estar na decoração, na parede. Acho que a versatilidade da porcelana também me encantou, assim, né? Acho que, enfim, e também a questão de me identificar com as porcelanas. Eu vi que eu conseguia, eu mesma, fazer uma porcelana que eu me identificava, com um desenho mais moderno, mais próximo, mais jovem, né, na época. Trazendo essa coisa mais contemporânea, né? Isso. Pois é, como eu falei, são trabalhos, né? Tem muitas diferenças entre si, mas no fundo é tudo a porcelana. Exatamente. Uma coisa que eu acho que é legal no seu trabalho, se as pessoas acho que observarem também, é o gráfico, né? É a linguagem gráfica, né? Porque com essa... Você trabalhou como designer gráfico? Não. Eu só fiz a especialização em design gráfico e trabalhei mais com arquitetura mesmo. Porque tem outras coleções que não estão aí nessa seleção, nesse recorte que eu fiz, que são bem gráficos mesmo, figuras geométricas. Se vocês entrarem depois para pesquisar, tem muita coisa mais que foi o começo, ou não? Isso. Acho que tem muita influência da arquitetura de alguma forma também, assim. E desde o começo eu sempre busquei usar formas geométricas, um design mais minimalista, tinha muita influência de design escandinavo, que eu gostava muito na época. Exatamente. Bacana. E aí foi isso, aí eu fui me encantando, fui me aprofundando nos estudos, aí comecei a estudar as técnicas mais tradicionais mesmo, né, da porcelana. Aí me juntei com a minha irmã em 2023 e a gente tem um estúdio como é hoje, né, mais estruturado, que a gente trabalha com coleções. Antes eu fazia muitas peças assim, personalizadas, mais soltas, assim. Hoje a gente tem mais um conceito de coleções e é isso, a gente busca sempre novas superfícies na porcelana, né? A gente busca peças também diferentes, tem também uma pesquisa, assim, que a gente faz. A gente perguntar sobre, vocês fazem uma pesquisa para definir uma coleção? A gente faz, a gente busca sempre fornecedores nacionais, e aí a gente começa com um tema, e a gente vai vendo o que funciona no conjunto mesmo, né? E aí a gente vai explorando novas peças, às vezes a porcelana mais redonda, às vezes o prato, já é muito diferente, né, já no trabalho. Exato. Tá, então a porcelana também é diferente para as coleções? É diferente. Você também, né, Bia, teve uma coleção anterior que era um pouco diferente a porcelana, né? Independente da arte. Ou os pratos são os mesmos? Essa coleção é pratos, mas a outra tinha muito molde. Porque ali existia de fato uma forma que foi criada por mim. Os pratos não, são pratos que a gente pega no mercado e faz o desenho. Também nacionais? Nacional. A gente está muito, assim, muito ligado nessa questão hoje, né? E até os fornecedores nacionais, por causa de um buchicho que deu aí, de porcelana que não era nacional. Mas enfim, que bom saber que tem também essa preocupação, né? Esses fornecedores, eles eram da família do meu marido, quando a família do meu marido tinha buffet, e eles que faziam a decoração para eles, faziam a porcelana para eles. Então tem essa coincidência dessa história. Ok. Agora a gente vai ver um trabalho totalmente diferente, que é o da Marilena. Que assim, né, como eu falei, é a nossa teacher aqui. Todo mundo que aprendeu alguma coisa com ela, mas aí é a porcelana pintada à mão, né, Marilena? E assim, tem essa coisa do desenho autoral, mas a pintura, a arte. A arte é sempre autoral, nunca eu pego de outras revistas, nunca eu pego de revistas, nada. Eu faço porcelana há 30 anos. Então, e eu faço porcelana há 30 anos. E eu comecei, porque eu já tinha meus filhos grandinhos, já na escola, tudo. Então eu tinha um professor japonês perto da minha casa, que ele era aqui de São Paulo, mas ele mudou para o ABC. E eu comecei a fazer porcelana com ele. Fui lá, comecei,
E nisso eu fiquei com ele 10 anos. Fui até um pouco assessora dele. E aí eu fui dar aula numa loja de porcelanas, que é muito conhecida, que chama Latim Porcelanas. Sim, é Muito conhecida. E dei aula nessa loja 12 anos. Aí depois eu abri meu ateliê. Mas na loja não era autoral. Não era autoral. Também você autoral, eu dava aula. Eu dava aula para muitas pessoas. Também autoral sempre. Eu não uso revista. Sempre autoral. Sempre desenhando e fazendo os meus desenhos. Sempre desenhos meus. também pensa no tema, também pensa no tema. Sim, sempre no tema, sempre desenhando, sempre flores, que o pessoal na época gostava muito de flores. Era flores, né, aquelas rosas, tema japonês, né, tudo bem assim, né? Depois é que eu comecei a diferenciar o meu trabalho. A gente estava falando agora nos bastidores, né, que quem gosta de porcelana sempre consumiu, sempre gostou, comprou e tudo mais. Eu não sei se você sentiu isso, mas a gente que observa o mercado viu que deu uma caída, assim, foi meio Não, teve uma esquecida. época que caiu muito, mas eu sempre tive alunas, sempre. Sempre alunas assim mais para minha idade, um pouco mais novas, né? A gente fazia muita exposição aqui em São Paulo. E tem uma coisa que eu acho que a grande maioria das pessoas não percebeu ali na arte da Marilena, que está exposta aqui à esquerda, na cozinha azul, que tem uns relevos, né? Conta pra gente esse segredinho aí, do pozinho, não sei, conta pra mim. Esse relevo eu fiz há muitos anos, há uns 20 anos atrás. E meu professor, ele, como ele era japonês, ele fazia tudo. Ele fazia tudo muito estilo japonês. Muito. Sempre coisas japonesas. E ele ensinou uma técnica que era um relevo. Você colocava nas porcelanas, colocava nas rosas, fazia muito relevo. Por cima do desenho. Por cima do desenho. Você faz o desenho, você queima e depois você vai colocar esse... É como se fosse um gel. Colocar com o pincel em cima das flores e fazer todo o contornozinho e depois queimar a 800 graus. Então, vamos fazer lá, aprender a fazer o relevinho com a Marilena. Estou sempre fazendo um chapado, vamos fazer Então relevo. aí, depois ele faleceu e a gente perdeu isso, porque ele trazia esse ingrediente do Japão. Então a gente perdeu esse ingrediente e, bom, tudo bem, né? Agora eu conheci uma pessoa que veio de Paris, uma professora, e ela foi fazer um curso no Japão e ela trouxe esse ingrediente. Trouxe o pozinho de volta. Renasceu o pozinho. Então, aí renasceu, aí eu fui fazer aula com ela. Até ela é muito minha amiga. E aí a gente começou a fazer novamente esse produto. Sabe? Você colocar, faz uma pastinha e coloca com um pincel tudo nas flores, umas mandalazinhas, qualquer coisa que você pode colocar. E depois você queima novamente. São duas fases, então. São duas fases. Essa porcelana que eu faço são 3 fases. São 3 fases. Por quê? Primeiro... Por quê? Primeiro você tem que canetar tudo. o canetado vai queimar primeiro. Você vai canetar, você vai fazer. Depois você vai pintar, você vai fazer, vai pôr o relevo nas flores, tudo que você quiser. Queima e depois você vai passar um pouco de ouro. Tá, entendi. Alguém aqui faz porcelana? Brinca com isso? Não? Porque a gente tem toda uma, né? Tem toda uma técnica e tudo mais.
E a gente tem aqui também trabalhos que tem, as técnicas são diferentes, né? Tem a pintura manual, com esse acabamento, tem outro tipo de pintura, tem os decalques, né? Então é legal também observar que, além da linguagem, da proposta artística, também tem a técnica que é diferente, né? Isso é muito legal. Ou seja, a porcelana é um suporte para muitas Se você possibilidades. for Né? olhar, é sempre a mesma técnica, né? Ela que faz o decalque vai ser feito do mesmo jeito. A queima sim, né? Mas a aplicação é um A pouquinho aplicação é um pouquinho. Na verdade, você é mais É como fera, se que fica com o fosse pincelzinho ali. É muito mais trabalhoso, muito mais sofisticado o trabalho, né? E é uma linguagem mais clássica também. É uma né? linguagem O trabalho clássica. da Marília é uma linguagem clássica. É. Aqui a gente está falando de uma coisa mais contemporânea. A Bio, essa coleção específica mais estilizada, né? Ou seja, tem também, enfim, várias propostas, né? Muito legal. Depois eu vou fazer uma pergunta que serve para todo mundo, mas eu quero então passar e deixar a Silvia falar um pouco sobre essa tua também ligação com a porcelana. Alô? Bom, em primeiro lugar, obrigada, Silvia, pelo convite. É um prazer estar aqui entre pessoas tão bem selecionadas por uma curadora que é fera. Eu admiro demais a Silvia em todos os sentidos. Obrigada também, Sandrinha, Cidade 3, são maravilhosas, viu? Bom, em termos de formação, eu me formei em turismo, direito e fiz design de interiores na Pan-Americana há muitos anos atrás. Mas acabei indo para o segmento de alta costura. Minha mãe, enfim, construiu uma história em cima de um ateliê de alta costura aqui em São Paulo, e eu, por 30 anos, junto com a minha irmã e minha mãe, trabalhamos nesse segmento. E em 2018, com o falecimento da minha mãe, em 2018 eu encerrei esse ciclo. Eu estou contando um pouco da história para vocês entenderem. Eu, então, encerrei esse ciclo, depois de 30 anos, e resolvi trabalhar com decoração de interiores, que sempre foi a minha paixão. Cheguei a fazer alguns projetos em 2019, mas com a chegada da pandemia, eu resolvi montar um negócio de desenvolvimento de produtos, especialmente de mesa posta, porque, como a Bia falou, foi especialmente durante a pandemia que as pessoas voltaram a ter o hábito de comer à mesa. Sabe? Isso foi o lado bom da pandemia, eu acho, né? Porque as pessoas perderam, principalmente acho que nos grandes centros urbanos, perderam esse hábito. Então, a mesa posta meio que virou febre no Brasil, nesse período, especialmente de lá para cá. E eu, como tenho muita familiaridade com o tecido, né? Essa parte têxtil, padronagem, estamparia, costura, bordados, enfim, eu resolvi apostar em peças, sabe, que trouxessem um pouco mais de inovação para o mercado. E assim eu tenho feito, e atualmente eu estou trabalhando com algumas lojas bem bacanas de São Paulo, desenvolvendo coleções exclusivas, tá, para cada uma delas, porque como a gente estava conversando anteriormente, o que acontece muito é que, por exemplo, tem marcas que só se especializaram em enxoval, outras só vendem praticamente a louça. E esse casamento entre, né, a parte têxtil, enxoval por si só, e a louça, eu acho muito interessante. É uma carência que eu sinto no mercado, e foi por isso que eu comecei a pensar em desenvolver a louça. E aí, junto com parceiros, designers, em cima de uma peça que eu tinha criado, que na verdade é a base de um produto rígido, que nós chamamos de PS ou PVC no mercado, né? Eu tive a ideia, junto com parceiros, de desenvolver essa arte para fazermos a louça. A louça, inclusive, nós fizemos uma pilotagem meio rapidamente, enfim, para a gente poder apresentar aqui para vocês, mas ainda não está, enfim, 100% finalizada. Mas a ideia principal é essa, é agregar o enxoval à louça. Eu acho que isso existe uma certa carência no mercado. E outra coisa também que foi um pensamento muito forte é fazer uma arte, um desenho que
mudar a cara da produção, porque eu também faço produção, eu dou assessorias, enfim, pudesse mudar a cara da produção de acordo com os acessórios que você usa para montar a mesa, entendeu? Então, dependendo do acessório que você usa, vai ficar com cara de mais dia a dia, e dependendo, você faz uma produção mais sofisticada também, né? Eu gostaria de saber, vocês também, a gente estava falando da porcelana, como vocês escolhem a porcelana? Porque a gente sabe, né, que tem muitas opções, normalmente a porcelana branca mesmo, né, para destacar a cor. Tem gente que trabalha também com a porcelana um pouco mais queimadinha, mais bege, ou colorida, né? Mas como é, se isso interfere no, né, no desenho, na proposta, vocês pensam antes na louça, vocês vão buscar essa louça pronta, ou no caso da Bia, que, né, disse que inclusive já desenvolveu, né, molde, como que funciona? Porque tem muita diferença de louça, né, no mercado, inclusive de espessura, esse prato é mais pesado, esse prato... Né? Conta pra gente, Helena, como que você escolhe a porcelana? Eu acho que depende um pouco. A gente já começou pensando primeiro na coleção, assim, na estampa que a gente tinha em mente, e dentro disso escolhe as peças que combinariam, que abrigariam essa estampa, né? E às vezes a gente olha uma peça, a gente gosta muito, a gente pensa no que a gente poderia fazer com ela. Acho que depende bastante, assim. E óbvio, a gente tenta ver a qualidade da louça, mas não tem muita regra, na verdade. Cada coleção é uma história diferente. E o peso, essa coisa da borda? Não... Sim, a borda a gente tenta sempre uma coisa mais fina, né? Mas, e que, assim, se eu compro uma porcelana, nem toda coleção é do mesmo fornecedor, por exemplo. Aí eu busco equilibrar, né? Que não fique diferente uma coisa da outra. Sim, porque nessa jornada de olhar para a porcelana, a gente vê muitas diferenças, né? Uma bem cinza, uma mais amarelada. A gente trabalha mais tudo com branca. Branca, mas tem o branco neve, o off-white, não é isso? A gente trabalha mais com a branca mesmo. No começo, inclusive, eu só fazia estampa preta. Era branco e preto, assim, que eu trabalhava. No comecinho era. E aí depois fui sempre tô explorando coisas novas, assim, né? Mas branco, sempre branco. Porque tem a questão da cor também, que a gente estava conversando, né? Das queimas, né? Do vermelho, que é mais difícil de queimar, os laranjas, para quem não conhece, isso também tem um desafio técnico bem grande, né? Tem a queima, né? A queima sempre a queima é tudo na porcelana, né? A queima é tudo. Se você não souber queimar, não vai. Para quem não conhece. Para quem não conhece, pensa que é tudo uma queima só. Sim, sim. Mas tem Conforme a cor é uma os temperatura. azuis, os roxos, púrpuras, né? A queima sempre é um pouquinho mais alta. É uma queima mais de uma temperatura um pouquinho mais alta. Mas a gente pode também, quando você vai queimar, igualar a temperatura em todas as cores. Mas aí são segredinhos de profissão. Ela vai contar pra gente depois. A gente fica, porque o azul não tem segredo. é diferente do amarelo. Não tem segredo. Não tem É segredo. um pozinho chamado fundente que você, quando vai. Aliás, você vai fazer com fundente, né? Pronto. Então, chama-se fundente, que você vai colocar no pó da tinta que você vai colorir, né? Você coloca um pouquinho e esses vermelhos, eles queimam mais baixo. E você coloca um pouquinho desse fundente na tinta azul, púrpura, roxo. O amarelo não, o amarelo queima como vermelho. E aí você vai estabilizar o forno na temperatura igual. Para quem está interessado em começar com a porcelana, essa informação é muito valiosa, porque a gente ouve umas histórias no mercado, né? Para te fazer de bobo durante um tempo, até você chegar nessa altura do jogo, né? Então, porque o negócio da porcelana é a queima. É a queima. E como que você escolhe as suas porcelanas também, para fazer os desenhos? Olha, eu escolho conforme eu vou fazer o desenho. Tem desenhos que ficam melhor nessas porcelanas mais importadas. E tem desenhos que você pode fazer na porcelana branca comum, né?
Mas sempre mais fina, nacional. E a porcelana nacional é bem grossa. Então, ela é grossa, ela é pesada, né? É grossa, é pesada, é cheia de defeitos, é cheia de buraquinhos, é cheia de todos os defeitos. Ninguém faz um prato bem feito. Ninguém. Nenhuma fábrica, nenhuma. Poxa, que pena saber disso, né? Foi por isso que a Bia resolveu fazer sua Ela própria falou que essa coleção? fábrica que ela fala, em São Caetano, é uma fábrica muito antiga, que eu conheço há muitos anos. Eles faziam uma porcelana maravilhosa. Faziam. É porque as pessoas vão morrendo e os jovens não têm interesse em dar continuidade. Eu até falo, tem uma pessoa que faz para mim filete, eu falo, pelo amor de Deus, mantenha-se vivo, porque não tem substituto. É um trabalho manual que infelizmente está se perdendo. Você sabe que nessa fábrica que a gente está falando, eu estive lá há muito tempo atrás e assim, tem uma ameaça inclusive de fechar, né? Porque acho que já está na terceira geração, lá, e o filho, o neto do fundador, já é o senhor também. Essa terceira geração, ela... Jogando com a barriga, né? Cuidado! Ela sucateou a porcelana. Sim. É porque é mais pesada, né? É grossa, pesada, cheia de defeitos. Mas eu acho que E eles depende da faziam uma proposta. porcelana maravilhosa que eles exportavam. Uhum. Mas não depende muito da proposta também, do design, da arte? De repente ela ser mais pesada? Seria um problema? No caso dessa reportagem que a gente fez, nós optamos pela branca, nacional, custo-benefício legal, uma boa qualidade, e ela é relativamente fina, que era essa a preocupação maior, porque aquela coisa grosseira realmente não fica bacana, né? Agora, falando sobre aquele bochicho lá que você comentou, na verdade a questão não é nem você comprar porcelana de terceiros. A questão ali foi mais a arte, a questão da arte, entendeu? E de, na verdade, não ser um produto nem autoral e nem pintado à mão, como foi falado. Então, eu acho que são transparências que a gente tem que ter no mercado, porque eu acho assim, tem público para todo mundo, preços para todo mundo. Então, é uma questão de transparência, entendeu? É decalque, é decalque. É porcelana nacional, tá tudo certo. É importada, tá tudo certo. Mas eu acho que falta, às vezes, essa transparência e essa verdade. Porque tem público para todo mundo. E a beleza e a proposta está no desenho, na arte, entendeu? E é isso. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o autoral ele ganha essa força. Na verdade, eu não gosto desse termo autoral. Eu até vou provocar na quinta-feira, a gente conversar sobre isso. Para mim, todo design é autoral. Não tem esse negócio de design autoral. Nenhuma coisa nasce sozinha, pronto. Né? Tudo tem alguém que pensou por trás. Então, você pode falar de design colecionável, você pode falar de séries limpas. Mas assim, tem um autor, né? Se não for vernacular e não for cópia, é autoral. Porque às vezes o autor não é aquele que diz que é. Esse é o problema. Não, mas enfim, a gente da quinta-feira compareçam. Na quinta-feira eu vou falar sobre isso. Mas eu queria perguntar para a Bia que trabalha com essa proposta mais autoral no sentido de pensar num desenho original e tudo mais e aplicar dentro de um conceito também de design colecionável, né? Porque eu acho que talvez a confusão no mercado seja essa. Colecionável é a mesma coisa que autoral. Não, eu acho que autoral, como eu falei, todo mundo é autor e os designers anônimos também estão aí trabalhando, né? Mas essa proposta do colecionável, é isso mesmo? Você está nesse mercado, né? Eu não sei por que eu fui inventar porcelana, para ser bem sincera, mas eu estava falando, é um desafio fazer porcelana no Brasil, é um desafio. Eu faço móveis, né? Eu faço móveis, luminárias, e aí eu comecei a fazer as porcelanas porque eu tenho essa paixão por mesa posta, eu, Bia, tenho essa paixão. E aí eu falei, não, vou começar a fazer. A princípio eu nem ia fazer aqui no Brasil, eu ia fazer com a Vista Alegre, enfim, era uma conversa que eu estava tendo com eles, que não deu certo por conta de pandemia, porque eles fecharam as residências artísticas que ele tinha. E aí eu falei, não, eu vou tirar eu mesma do papel. Então é um grande desafio tirar.
vocês terem ideia, o molde, né? O molde é quando você vai fazer uma peça e não existe aquela peça no mercado. O prato já existe no mercado, aí você compra do fornecedor. Mas quando você faz uma peça que tem um desenho, né, o desenho da porcelana é a primeira vez que vão fazer, você tem que fazer um molde. Então tem uma pessoa que faz esse molde no mercado. Eu já trabalhei com 5 modeladores. Hoje eu estou com um artista da Globo, que faz super efeitos especiais, ele faz para mim os moldes. Então pra vocês terem noção assim, do quanto é difícil essa questão do molde. Porque eles entregam um molde para mim, que para mim não está legal. O meu controle de qualidade eu não gosto. E aí a gente refaz, Então é difícil mesmo. Isso que a Marina disse é uma realidade. Trabalhar com porcelana no Brasil é muito difícil. E o que eu sinto, que eu vejo assim, no dia a dia, é que é um trabalho manual que requer muita dedicação. E a gente vive num mundo que é muito rápido, tudo muito dinâmico, e as pessoas estão perdendo essa coisa do manual, da maestria do manual. Bom, mas acho que ficou claro que não funciona. Eu acho que ficou claro que é isso, né? A porcelana é um suporte, né? Com 4... A gente, na verdade, tem 5 expositores. Eu quero muito comentar sobre a Ida Feldman, que não está aqui. Tem um trabalho incrível também, as peças dela estão aqui no cantinho. Ela está na Barra do Fundo Autoral, ela está na Feira da Rosenbana, que é abraçar o mundo, então não dava para ela estar aqui conversando com a gente. Que tem também uma outra proposta totalmente diferente, mais quadrinhos, mais, né, as frases, ela tem aquele trabalho irreverente dela, tem um monte de coisa super conhecida e tal, que também usa a porcelana como suporte para essa linguagem do dia a dia, de trazer humor para os espaços, né? Então, a ideia é essa, né? Que vocês tivessem um pouco mais de contato com esse universo tão rico da porcelana e continuem criando, né? E que seja acessível também, porque eu acho que é isso, também não adianta você fazer uma arte inacessível, mas pelo que a gente está vendo aqui, é acessível, né? Para trazer beleza para os ambientes todos. Agradeço as meninas, foi muito legal. Quem sabe no ano que vem, num outro toque, a gente traz um menino também, para levantar a bandeira dele, né? Porque a gente está meio folgada, né? A gente está se achando. Mas é isso, foi um prazer, obrigada pela presença de vocês. Eu conheço os meninos. Ai, pode apresentar para nós. Posso apresentar? Que ótimo, né? Precisamos Eu cheguei à conclusão que o negócio é de uma fábrica de porcelana.